Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim Deus, na sua poderosa palavra, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 20 a 22. Ora, numa casa grande não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos rever um pouco o início da palavra que Deus nos deu na sexta-feira no casamento e dar continuidade, porque é um ensino muito maravilhoso, muito profundo e que ele, contextualizado mais ainda com os outros versículos, com certeza nos abençoa mais. Nós vimos que Deus diz aqui, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata. Os que não ouviram, o que Deus estava dizendo aqui? Nosso Deus, através de Paulo, ele nos fala metaforicamente, pois quando diz casa grande, está falando da igreja visível, ou seja, simplesmente, metaforicamente, quer dizer, ele está comparando a igreja a uma casa grande, uma casa bem grande, que tem tudo dentro. Isso é metáfora. Lembrando que numa casa grande, para que o objetivo? Porque numa casa grande contém todos os gêneros de utensílios, né? Tem móveis, tem louça, vaso, talher, e tudo aquilo que uma pessoa pensa encontrar quando entra numa casa grande. Pode dizer que a pessoa entra aqui, ela diz, aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Mas numa casa, por ser grande, não há apenas objetos de ouro e de prata e outros materiais caros, mas nós encontramos também artigos, produtos, utensílios de madeira, de barro, que não tem tanto valor. Normalmente, os materiais mais caros, né, eles são guardados com mais cuidado, segurança, eles são mais zelados, eles são mais apreciados. Ninguém bota, como eu disse, uma peça de ouro ali fora, mas bota uma de madeira, bota uma de barro, bota uma de... Então você veja que Deus vai fazendo a comparação da casa com a igreja, para vocês entenderem o que é o ensino que Deus quer. Está dizendo, a igreja é exatamente a casa, uma casa grande, é desse jeito. Tem esses objetos, já os outros mais baratos ficam em qualquer lugar. Ou como é comum, num quarto de despejo, né? Ou no fundo do quintal. Não serve, não vai ter valor não. Vai botando. Todo mundo tem um quarto de despejo. Aqueles objetos mais valiosos, aí bota em lugar de destaque. Né? Por isso Deus usa o exemplo da casa grande. O que eu acho maravilhoso quando Deus me dá a palavra, é os detalhes que Ele fala. Eu fico maravilhado. Ele usa o exemplo da casa grande. Por que casa grande? Deus gosta de coisa grande, mas é porque numa casa pequena, você não encontra essas coisas caras de ouro e prata. Você encontra coisas simples. Você não vai numa casa pequena, numa casa pobre, você encontrar. Então, quando Deus disse grande, é porque Ele queria dizer que tinha todo tipo de utensílios. Barato, caro, mais ou menos. Então, Ele está falando da igreja, semelhantemente a igreja, segundo se manifesta na terra, Deus está querendo dizer que tem crentes genuínos, valiosos, verdadeiros. Eles são poucos. Poucos. Uma casa cheia de produto de ouro. São poucos que são muito fiéis. Que são esses que Deus compara o ouro aqui. Ele diz que tem utensílio de ouro, tem utensílio de prata, tem de barro, tem de madeira. Então, aqueles que são os poucos da igreja, são aqueles fiéis, verdadeiramente fiéis.
são comparados com o ouro, eles são valiosos para Deus. Eles vivem uma vida realmente de valor. Outros, né, dos quais a igreja tem um pouco mais, mas são menos fiéis, mas na luta para melhorar e perseverar, estes têm menos valor. E aqui Deus compara com a prata. Então, são outros utensílios, já é comparado com a prata. Infelizmente, a grande quantidade dos crentes da igreja visível, né, não são fiéis à palavra. Eles são religiosos. Eles vivem como bibelô, aqueles bibelô rei barato, aquelas coisas ali. Vai lá para a igreja e tal, faz aquelas coisas todas, mas não tem vida. Falam, mas não vivem. São exatamente esses que Deus compara com de madeira, de barro, qualificados também como hipócritas, né, e são citados em outros textos da palavra de Deus. Vamos citar, para a gente relembrar, onde é que Deus fala deles, em Mateus 13, 24, 30, numa parábola, ele diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Ele comparou com a casa. Casa tem utensílio bom e utensílio ruim. Agora ele está comparando com um campo, um homem que plantou um campo. Ninguém planta o que não presta. Ninguém planta erva daninha. Não, o cara só planta o que é bom. Foi o que esse homem fez. Não vou fazer a exegese da parábola, mas vou contextualizar a pregação para a gente entender a pregação. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Ora, mas peraí, eu não plantei isso aqui. Quando eu botei a igreja, eu não chamei gente ruim, não, e nem chamo. Mas o pai foi dormir, o diabo veio e plantou um bocado. E a luta continua. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Pastor, como é que prega uma palavra dessa, pastor? Pastor, eu nunca vi. E como é que ainda tem gente que mete a cara para cá? É o diabo, meu irmão. Enquanto nós estivermos aqui na terra, ele tem direito de tentar. Porque ele até é quem faz, em certo momento, a divisão dos que são de Deus e dos que não são. As pessoas só querem pessoas santas. É preciso ter pessoas, não. Deus permite pessoas na igreja para usar como lixa para você. Por exemplo, quando a pessoa faz uma coisa que não presta, que você não confronta, que você não trata e fica com ódio dela, quem está prestando tratamento é você. Era para você ter ido em cima, ter tratado, ter feito como Deus manda na Bíblia. Foi lá, confrontou uma vez, chamou outro, confrontou de novo, levou para a igreja. Não faz. Fica disseminando os outros. Aí encosta no outro, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, fulano está disseminando o joio. Quando era para tratar diferente, era para ir chegar lá e confrontar. Aí ele diz assim: ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quer que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo? Porque o joio, para vocês entenderem, é uma planta muito parecida com... Só um especialista. Se você botar um pé de trigo e um pé de joio, você com certeza é capaz de arrancar o trigo pensando que é o joio. Ele é exatamente igual. O cara precisa ser agrônomo bom para botar o olho, examinar e dizer: isso aqui é joio, esse é trigo. Então, o que acontece? Ele vai, e ele se une e se enraiza é aquele demônio que encosta no irmão bom da igreja. Aí, se eu não orar para Deus arrancar, eu arranco o trigo junto. Aconteceu há pouco tempo aqui, com um casal que chegou há pouco tempo da igreja. Deus trouxe ele para cá, Deus mandou aqui eu plantar o trigo, aí cresceu um joio do lado dele. Ele quase derruba, ele quase arranca o rapaz. Pela graça de Deus e misericórdia de Deus, ele abriu os olhos, aí Deus permitiu de arrancar o joio e ele ficou.
Mas se eu faço como o diabo queria, se eu arrancasse aquele joio do jeito, ele tinha arrancado o trigo junto. Ele disse para mim que chegou bem pertinho. Foi exatamente isso aí. Então Deus disse, deixa crescer junto até a colheita. No tempo da colheita, direi ao ceifeiro, ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para queimar, para ser queimado, mas o trigo recolhei ao celeiro. Esses não tem dúvidas, esses Deus vai recolher por fogo. Não tem como escapar da ceifa de Deus. Os membros formados de crentes genuínos, que são os de ouro, de prata, eles têm um objetivo, é ser e ter uma vida de honra ao nosso Deus e Pai. Esse é o objetivo de todo crente, ser e ter uma vida de honra, como Deus diz aqui, em 2 Timóteo 2, 20 e 22, depois que ele fala da casa grande, aí ele diz que tem todo tipo de utensílio, ele diz assim, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Então, nós temos que entender e aprender que a conversão de uma pessoa deve ser confirmada por um andar santo e uma conduta santa, não pela sua presença religiosa e hipócrita na igreja. Aqueles que confirmam sua confissão, o próprio Jesus o chamará carinhosamente, bendito de meu Pai. Nada, absolutamente nada quer dizer que uma pessoa é cristã, a não ser a conduta dela, de santidade. Ir à frente e confirmar, orar em língua, belebebê, barabá, nada disso, nada. A sua conduta, o andar santo, é que diz se você é um cristão ou não. Ninguém, sem santidade, ninguém verá a face do Senhor. É a mesma coisa dizer, se fosse por obra, se fosse, eu estava salvo já, absoluta, há muito tempo. Porque pensa um cara gostar de fazer obra, gostar de ajudar as pessoas, gostar de, olha como eu gosto, minha vida é para servir. Você está pensando que isso aqui contribui com 1,1 para a minha salvação? Não. Se eu não tiver santidade, com toda a minha obra, com toda a minha bondade, inferno, inferno. Porque quem não tem Cristo, quem não tem Cristo não tem santidade, porque quem não tem Cristo está preso ao pecado. Quem está preso ao pecado, com certeza é inferno. Pode ser o melhor homem do mundo, vai para o inferno com toda a bondade dele. Então a primeira coisa que eu cuido é da minha vida, para me ser ouro na igreja, para me ser um servo que tenha conduta santa. Mateus 25, 34, 40, Deus diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus, todos vão, o joio e o trigo, lá é que ele vai separar. Vocês que fizeram assim, vinde, benditos do Pai. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e estava nu e me vestiste, preso e foste ver-me. Então perguntaram o justo, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos comer, ou com sede te demos beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Mas pastor, isso não é obra? O Senhor disse que era salvo, era pela... A fé sem obra é morta. Antes disso aqui, tinha santidade. Porque os outros disseram assim, preguei no teu nome, fiz a obra no teu nome, eu calcei no teu nome, vesti no teu nome, afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui está intrínseco. Quando você contextualiza e coloca os estudos, Deus está falando daqueles que fizeram isso com a vida de santidade, porque obra não salva ninguém. Aí a pessoa lê e pensa que fazer alguma coisa, porque pega o texto totalmente fora do contexto. Estes, então, são os que existem na igreja para honrar a Deus, com obediência e santidade. Ele tem santidade e obedece em fazer a obra. Eu não misturo as coisas. A obra que eu faço não contribui para a minha salvação. Ela é inerente, porque eu sinto necessidade. Quem tem santidade
tem necessidade de servir a Deus. É uma vontade que Deus dá. Mas a fé, a obra não traz a fé. É a fé que traz a obra. Se eu não tiver fé que me salve, com certeza eu posso fazer a obra que eu fizer, que eu não vou ter salvação. Agora, se eu tiver fé, eu jamais vou viver sem fazer a obra. Porque é inerente, eu vou ter vontade natural. Ele diz então aqui, que alguns para honra, mas diz também que outros, porém, para desonra. E estes, que segundo Deus permanecem na igreja para desonra, também são separados para desonra e sofrimento eterno. Continuando, Mateus 25, 41, 46. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Está vendo? O joio, mato, era junto e queimado. Aqui ele continua falando a mesma linguagem. Vai ser queimado no fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Aí ele diz, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, a mesma coisa. Aí aqui ele está fazendo uma analogia à palavra, à santidade. Olha como é complicado. Em cima, pela fé, eu faço a obra. Aqui, vocês viram pobres, vocês viram pessoas que precisavam da palavra, e vocês não deram. Vocês não fizeram a obra. Aqui ele está fazendo da obra espiritual. Ele está falando da obra espiritual. É essa aqui que eu faço primeiramente com santidade. Porque a palavra de Deus se contradiz. Ele não diz assim, preguei no teu nome, fiz a obra no teu nome, fiz isso no teu nome. E como é que ele está dizendo que vocês não foram forasteiros, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste? Ele não está falando aqui da obra física. Essa vocês fizeram. Mas a principal, que era a obra da salvação, mediante a fé, vocês não fizeram. Se afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. Você está vendo? Como se não for com a iluminação de Deus, com a texto, não tem, você não entende. Porque senão essa palavra está se contradizendo. Preguei no teu nome, fiz isso no teu nome, te afasta de mim. Aí está dizendo aqui que os caras não fizeram. Ele está falando de outro tipo de obra. Vocês fizeram todas essas, mas a principal, salvar os meus pequenininhos, levar a palavra da verdade, vocês não fizeram. Fora. Vocês levaram mau exemplo. Vocês levaram pecado para dentro da igreja. Apesar de vocês terem levado dinheiro, vocês levaram pecado. 1 Samuel 2,30 diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Essa palavra eu acho muito forte. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. É muito forte. Deus está desfazendo, rapaz. Olha aqui. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, eu disse mesmo. Deus disse, está certo. Mas Deus, você não disse que eu ia andar e a casa de meu... Eu disse. Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus disse, Deus não está negando, não. Mas ele diz, porém, agora... eu disse, mas agora... diz o Senhor. E o interessante, para não ficar dúvida, esse Senhor aqui não é só o S maiúsculo, não é todo maiúsculo. Longe de mim tal coisa. Eu disse, não foi? Pois agora, longe de mim, você e a casa do teu pai andar comigo perpetuamente. Para o céu, para o reino do céu, não. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Porque desprezaram o Senhor, desprezaram a santidade, profanaram o templo da casa de Deus. Eles ficaram desmerecidos da bênção que Deus tinha prometido. É como você chegar para um filho e dizer, é certo, meu filho, teu carro quando você passar no vestibular. Está garantido, pode contar com ele. Aí o cabo vai, começa a vagabundar e todo, e não passa. É certo que eu te disse que te dá um carro, mas tu não merece mais. Então não vou te dar mais. É exatamente isso aí. É a mesma coisa. Deus permite homens como Paulo usar essas metáforas
para que todos entendam o ensino. Pois agora todos podem saber se estão sendo utensílio para honra ou para desonra. No versículo seguinte, aí a gente vai à continuação, Deus deixa isso mais claro ainda. É em 2 Timóteo 2, 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Olha, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra. Se purificar de erros. O que é que caracteriza, identifica os erros dos utensílios de desonra dentro da igreja? Deus identifica tais erros e ordena através de Paulo e através de pastor Humberto que eles recomendem o que deve ser feito, como ele recomenda em 2 Timóteo 2, 14, 17. Presta atenção. Recomenda estas coisas. Pastor, recomende estas coisas para ser vaso de honra. O quê? Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes, exceto para desviar as pessoas, exceto para derrubar quem está buscando Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja, conhece, pratica, não tem do que se envergonhar. Mas chega na igreja, faz tudo, mas por trás tem do que se envergonhar. É acusado pelo diabo. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, fuxico, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Eles vão cair mais ainda. Eles vão se afundar mais ainda. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Olha o que a Bíblia diz aqui, rapaz. Que essa linguagem fora da Bíblia, essa linguagem de fuxico, essa linguagem profana, essa linguagem que não é cristã, ela corrói como câncer. Logicamente, Deus está falando aqui da alma. Do jeito que o câncer acaba com o corpo, este tipo de conversa, esse tipo de coisa dentro da igreja acaba com a alma. Pega uma pessoa forte, uma pessoa que está caminhando, encosta com esse tipo de coisa, aí pega no câncer da alma da pessoa e acaba a pessoa. Corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Aí ele dá um exemplo. Esse Himeneu, assim como Alexandre, já haviam sido entregues a Satanás, que é destino de todos aqueles que desonram a unidade de Cristo na igreja. Depois deles, como a gente se viu, aparece o tal do Fileto, né? Está em 1 Timóteo 1,20. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados. Está vendo aqui? Deus mandando entregar o Satanás, aquele que está pecando dentro da igreja, aquele que não quer conserto. Não é para passar a mão não, meu irmão. Trazer para abençoar e servir ao pecador arrependido. Não é estes venenosos, não é estes pecadores recalcitrantes que ficam envenenando a igreja e derrubando pessoas que querem crescer na fé, não. Entrega a Satanás para ser castigado. Aí o pastor Humberto não pode dizer? Claro que pode. Deus manda os verdadeiros pastores fazer essa recomendação e, quando preciso for, entregar o Satanás, os recalcitrantes, porque a convivência na igreja com o utensílio de desonra pode facilmente contaminar moral e espiritualmente os que são utensílio de honra. 1 Coríntios 15, 33, 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Ele diz lá em 1 Coríntios 5, 6b, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Tem uma massa
Aqui boa. Aí vem um fermento do diabo, bem pouquinho. Basta aquilo ali para começar a levedar toda a massa. Para começar a azedar toda a massa. Por isso que Deus manda cortar. Por isso que Deus manda bater. Deus manda confrontar. Deus nos alerta que é melhor nós nos associarmos com os do mundo com os que se dizem cristãos e fazem os que o do mundo fazem. Você está vendo como a palavra de Deus é séria? Você deve se associar com o do mundo? De jeito nenhum. Por quê? Porque pode acontecer como isso aí. Mas Deus disse que é menos mal, não é bom não, não é bom não. Viu? É menos mal você se juntar do mundo do que com um cara que diz que é irmão e faz o que o mundo faz. Está aqui, 1 Coríntios 5, 9 e 13. Já em carta vos escrevi que não vos associei com os impuros. Está vendo o que eu estou dizendo, como está na Bíblia? Peraí, pastor, você disse que não é para juntar com o mundo, agora é para juntar com o mundo? Eu já disse que não era. Eu já avisei para vocês em carta, não faça isso. Não se associe com os impuros, com o do mundo, que vocês vão cair. Refiro com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teria de sair do mundo. Pastor, explique isso aí. Eu sou do mundo. Eu não sou do mundo. Aí eu convivo com o mundo. Deus disse que eu tenho que ser cabeça, não cauda. Se eu me encostar numa pessoa do mundo e eu me impor, ele foi e caiu. Em vez dele ser cabeça, ele foi cauda. Em vez dele ter trazido os caras para a igreja, os caras levaram ele para o mundo. Então Deus diz, não faça isso, rapaz. Não faça isso. Se você tiver convivência com o do mundo, seja cabeça. Então eu me sento numa roda de pessoas do mundo, mas eu não aceito uma palavra imoral, eu não aceito uma conversa imoral, eu não aceito nada que desagrade a Deus. Ou eles falam o que eu quero falar, ou a gente conversa uma conversa em comum, ou então me levanto e deixo eles à vontade. Pronto. Agora o que é que ele diz aqui? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Mas por quê? Porque aquele do mundo que você encostou nele, ele pode ser um eleito. E você levar para ele a palavra de Deus e resgatar ele para Deus. Aquele imundo que está dentro da igreja, ele conhece a palavra, ele sabe o que é pecado, ele foi tratado, é como essa irmãzinha aí. Sabe tudo, disse até assim, aqui todo mundo, só quem não faz é a Isabela e Gabriele. Quer dizer, ela sabe tudo, ela sabia que estava errada, ela sabia tudo. Por isso é que eu não aliso, porque é esse aqui que Deus diz, com esse tal, nem ainda com mais, porque ela fez sabendo o que estava fazendo. Ela tinha consciência do que ela estava fazendo. Ela não pecou enganada, não. Ela não pecou enganada pelo diabo, não. Ela pecou consciente. Vou fazer e premeditadamente, porque eu necessito para me conseguir isso aqui. Aí Deus diz assim, olha, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Aí Deus diz, com que autoridade, rapaz? Tu quer falar de alguém de fora? Se dentro da igreja está e tu não faz. Com que direito eu vou julgar os de fora se você não julga os de dentro? Então eu tenho que julgar os de dentro. No bom sentido, julgar aqui, não é acusar não, é colocar diante da palavra de Deus. É passar ele no prumo. Aí Deus diz, que autoridade você quer ter? Que autoridade eu vou ter para o ímpio? Chego lá, rapaz, eu não aceito. Conversa torpe, com um negócio de mulher, eu não aceito. Rapaz, eu conheço os caras da tua igreja, rapaz. Ah, rapaz, um bando de depravado daquele cara, você quer dar uma de bom. Sabe como é? Opa, o Berto chegou. Pronto. Autoridade. Sabe por quê? Porque eu julgo de dentro. Aí Deus me dá autoridade para julgar os de fora. Se eu for cabeça, eu vou com eles. Agora, como cauda, eu não vou não. Agora, alguns que querem ser melhores do que Deus, pega alguém, né? Como eu falei, que pisou no sangue de Cristo. Ai, bichinha. Ai, coitadinha. Por que não diz, ai, sem vergonhinha. Pecadorona. Por que não diz? Bichinha. Bichinha o quê, rapaz? Sabia o que estava fazendo, foi consciente.
Não tem não, tem que ir em cima mesmo. Porque se for de Deus, acorda. Se não for, vai dizer, rapaz, aqui não dá não. Vou procurar uma verdadeira sinagoga de Satanás. Porque essa aqui não dá não. Essa aqui me descobri foi cedo. Então, pecou premeditadamente, pecou dolosamente, consciência do que estava fazendo. Como eu contei aqui. Meus irmãos, a Bíblia nos afirma que fazer o bem a uma pessoa quer dizer, se for preciso, afastar-se dela e deixá-la envergonhada. A Bíblia Sagrada diz isso. Deus diz isso. Para fazer bem uma pessoa, é necessário, se for preciso, você se afastar dela e deixá-la envergonhada. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Está aqui, 1 Timóteo 3, 13 a 15. E vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, olhe, caso ninguém escute, está pregando, pastor, tá? Epístola é carta, essa carta que eu estou lendo aqui. Olha, se acaso alguém não escutar isso aqui, continuando, notai-o, resiste ele, no bom sentido, marque ele, é aquele ali. Nem vos associei com ele, para que fique envergonhado. Então ele tem que passar vergonha. Você tem que dizer, sai de perto de mim, imundo. Até que você se purifique. Tira o sangue de Cristo debaixo de seus pés. Está aqui. E vós, irmão, não vos cansei de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Traduzindo, fazendo a exegese. Identifique-o no meio da igreja. Identifique ele, separe ele dos outros. Notou ele? É aquele ali? É. Nem vos associei com ele, para que fique envergonhado. Todavia, olha o que o pastor vive, olha o que o pastor prega. Todavia, não considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. É bom, porque falando e Deus mostrando na palavra o que é que eu estou falando, eu estou só seguindo a palavra. Tenho nada no meu coração. Oro e vou orar por ela. Agora, o que fez eu abomino. Não venha com essa carinha cínica tentando aqui pisar no sangue de Cristo, não, que não vai não. No dia que se humilhar, no dia que realmente vier, no dia que escolher a Deus em vez do pecado, não escolher o pecado, não é bom? Se fez, gostou, tem que continuar fazendo. Aqui não é lugar de ninguém está pecando, não. Ora, o diabo ele não se contenta em fazer as coisas e quer que a gente faça. Ou então quer fazer no meio da gente. O problema é esse. O cara acha ruim do pastor Humberto. Eu não estou ligando com a vida de ninguém. Eu cuido dos que estão aqui. Se tiver embaixo, pastor, eu sou aqui da igreja. É? Pois então você vai andar aqui embaixo da Bíblia. Porque a regra é de quem está no comando. Se você não quer seguir, pois saia. Agora tentar mudar o que Deus me botou também não muda não. Eu não vou lá forçar. Os que saíram daqui, eu fui atrás. Ei, volte já já. Você vai voltar, nem que seja na marca, eu não aceito você fazer isso. Não, fui nada. Vai lá, Deus te abençoe, vai-te embora. Não quero nem... Eu ter raiva, Deus me livre. Olha o privilégio do diabo ter raiva de uma pessoa dessa. Oro por eles, abençoo a vida deles. E agradeço Deus ter tirado daqui. Graças a Deus, Deus tirou. Então, meu irmão, advirta, admoeste, se afaste da pessoa que quer manter o pecado, para que ela sinta a catinga do pecado dela. Porque o bicho fedorento é pecado. É nojento. O bicho é nojento. Eu tenho nojo. Por isso que eu tenho pavor. A coisa que eu mais me assusto no mundo é pecar. Olha, há muitos anos, quando eu estava me convertendo, eu comecei a sentir a catinga do pecado. Eu me lembro uma vez que eu caí. Você vê como você fica doido, como você fica... Eu fui para o banheiro, eu peguei 2 sabonetes grossos assim. Gastei todos os 2, engiou a minha pele todinha. Eu esfregando assim, para achar que tirava a sujeira. Nojo de mim, nojo. Foi 2 sabonetes, eu me lavando, desesperado, querendo me sentir mais limpo, me lavando. Tinha perigo. De tão nojento que é o pecado. Quando você está em Cristo, você sente nojo.
Ele tem que sentir isso. Porque Deus diz que lugar de pecador é no inferno e não sendo bajulado pela igreja. Lugar de pecador que não quer ter arrependimento é no inferno. Lugar de pecador arrependido, demonstrando dor e chorando, é na igreja, apoiado pela igreja e nos pés da cruz de Cristo. Provérbios 27, 5, 7 diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, o amargo é doce. Repreensão franca é melhor do que o amor encoberto, falso. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Essas feridas são leais. As feridas que eu estou fazendo nelas são leais, são por amor. Perdida ela está, no inferno ela está. Eu não estou botando ela, eu estou tentando arrastar ela de volta do inferno, porque no inferno ela já está. Enquanto Cristo não voltar, ela tem a chance. E eu vou lutar e bater para ver se ela acorda. De uma coisa se for, desse sangue não serei cobrado. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, toda amarga é doce. Está farta, sabe o que é isso aqui? Eu já estou satisfeito, eu gosto do mundo, eu gosto de ficar. Aí o mel de Jesus eu piso. Agora, a alma faminta por Deus, a alma faminta por vida, toda amarga é doce. Eu quero esse amargo, Senhor. Eu quero esse amargo, minha alma está faminta. É amarga a tua palavra. Mas eu quero a tua palavra. É exatamente isso aqui que esse provérbio diz. Uma das armadilhas que mais o diabo usa dentro da igreja é as pessoas acompanharem outras somente por amizade, não colocando o comportamento de tal pessoa diante de Deus e da doutrina da igreja. Que foi que com amor eu recomendei esses santos do louvor? Quando foi que eles colocaram a vida? Por que eles não colocaram a vida do nosso irmão diante de Deus? Sabe por quê? Porque ama demais. Porque são amigos demais. Não, eu não posso pensar isso do meu irmão. Aí deixou ele dizendo como se fosse Deus. Não olhou para ele como um pecador. Olhem por vocês um para o outro como pecadores que vocês são. Olhem para o seu pastor como, pelo amor de Deus, olhem para mim como um pecador e diga: Senhor, sustente esse homem. Esse homem tem sido um exemplo para nós, ele é um pecador. Se o Senhor largar ele, ele peca. Oh meu Deus, não deixa acontecer isso com o nosso pastor, não. Essa é a oração. Não olhar e dizer: aí, que homem é um forte. Rapaz, você tá me derrubando. Não faça isso, não. Olhe para mim e veja um pecador redimido. Peça por mim. Peça para Deus me dar força. Peça para Deus renovar a unção na minha vida. Essa é a oração certa pelo seu pastor. Você tem que olhar para o seu irmão e dizer: meu irmão pode pecar. Eu não posso deixar acontecer isso com ele. Eu tenho que ajudá-lo. Mas encosta, é amigo demais. Que é isso aí? Amor encoberto. É melhor as feridas leais de quem ama. Verdadeiramente. É chegar, como eu disse, e se tratarem. Irmão, você está bem? Está tudo bem? Você não tem... Teve alguma tentação? Como é que está a tua vida? Vamos fazer aqui. E tome veredas. Agora, amizade, tudo, aí cega. O irmão que você não simpatiza muito, aí você olha para ele. Qualquer coisinha assim, opa, aquele cara não está pisando na bola. Aquele cara... Então, você não está fazendo como a Bíblia está mandando. Você está fazendo para o lado do pessoal. Eu simpatizo com esse, não vejo nada. Aquele que eu não simpatizo, se ele errar, eu vejo. Errando dos dois lados. Nem Deus recebe sua proteção aqui e nem aceita sua acusação. Tudo contra você. Somente porque certas pessoas professam conhecer a Deus, falam com conhecimento da palavra de Deus, mas as suas obras negam a Deus, não dá para você ficar perto. Tito 1,16 diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. É Deus que diz isso. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Deus, aí a palavra na ponta da língua, diz versículo para lá, para cá, conhece. E só tem ele e Lúcifer para conhecer a Bíblia.
Porque não tem quem conheça mais na letra do que Lúcifer, né? Lúcifer sabe na ponta da língua. Assim tem um bocado de crente por aí. Mas é exatamente esse aqui. No tocante a Deus, quando se fala, professam conhecê-lo, confessam conhecer e provam porque conhecem mesmo, os cabras sabem a Bíblia. Entretanto, só tem um porém, ó, o negam por suas obras. Aí Deus, por isso, são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Para minha obra, vocês não servem, não. Aqui está falando da obra de Deus, porque a obra boa só é a obra de Deus. Você pode ser muito bom, aprovado por outra coisa, vai fazer aí seus cursos, mas aí você pode ser brilhante, mas para boa obra você não presta, não. E alguns ficam muito tempo fisicamente dentro da igreja, mas espiritualmente já estão fora dela e permanecem para tentar levar consigo mais alguém para o caminho da perdição e do inferno. 2 Timóteo 2,19 diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Olha, essa palavra é antes, lógico, o versículo 20. Ele fala de casa, né? Olha como a palavra de Deus, tudo ele usa um contexto, uma sequência. Fundamento, base, alicerce. Ele continua com a mesma linguagem. Isso é que eu acho maravilhoso de Deus, é Deus me alertar para isso. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Você fala do nome do Senhor, você professa, você vive, pois se afasta da injustiça. Isso não é coerente com o verdadeiro cristão. Injustiça não é tudo aquilo que você acha que é injustiça, não. Injustiça é você fazer algo contrário à palavra de Deus e olhar para uma pessoa e não confrontá-la porque a ama é injustiça. Olhar para uma pessoa e confrontá-la só porque não a ama é injustiça. Na Bíblia é injustiça. Meus irmãos, nós devemos aprender a resistir a isso. O mal dentro da igreja deve ser vencido pelo bem e não o bem vencido pelo mal. Se você permanecer amigo de certas pessoas que estão sendo utensílio de desonra, você está declarando inimizade com Deus. Então, o que Deus ordena aqui, e que todos devem, que todos devem purificar-se, efetivamente, completamente dessas pessoas que são utensílio de desonra. Agora presta atenção. Eu sei que vocês não notam, mas Deus me alerta e manda eu, para que se um dia alguém for iluminado, ou se lembrar, ter correta, porque a correta visão de Deus. Aqui vem a boa e maravilhosa notícia de Deus. É que a realidade é mais poderosa do que a figura. Ou seja, um utensílio de má qualidade, ou sem honra, como por exemplo um vaso sanitário, jamais será um utensílio de honra. Mas tem um porém. Isso aqui é uma figura. Deus diz que tem um ruim, tem um mais ou menos, tem um bom, tem um mais ou menos, tem um ruim. Sim, mas aí tem um utensílio que é ruim, que nunca vai ser bom para Deus. Porém, a graça maravilhosa de Deus sobre uma pessoa pecadora pode transformá-la em um santo, deixando de ser utensílio de desonra e passa a ser vaso de honra. Aí é Deus que pode fazer. Você não pode pegar um vaso sanitário e botar comida dentro para você comer. Agora Deus pode pegar um vaso de desonra e transformar num vaso de honra. Porque aí nós estamos falando de Deus. E qual é os instrumentos que ele usa? Você, para confrontar. Porque se ele for vaso de desonra mesmo, consciente, ele não vai aceitar o confronto, não vai viver como a igreja quer que ele viva. Mas se ele for, se ele estiver sendo enganado, ele vai dizer, não, eu quero é ser de ouro como você. Eu vou. Aí com a graça de Deus, ele se transforma em vaso de desonra para vaso de honra. Então é melhor do que o figurado, porque no figurado não tem jeito, ele fez a comparação para a gente entender o começo. Mas no final, como ele é Deus, ele pode transformar um vaso de desonra num vaso de honra, porque ele é Deus. Logicamente, ele deve ser quebrado e feito de novo, não remendado e pintado como um sepulcro caiado, como muitos querem fazer, tomando o lugar de Deus. Então você não pode pegar um cara que está pecando, um cara que pecou e ajeitar ele, receber ele, botar ele bonitinho e tal. Você não pode, meu amigo.
tem que ser quebrado o vaso, tem que ser feito de novo. Agora, se você pegar um vaso sanitário, quebrar ele todinho, passar no fogo, derreter e fazer um prato para comer, não tem problema. Mas ele tem que ser quebrado. Ele tem que ser purificado. Ele tem que ser trabalhado. É exatamente isso que Deus quer que a gente faça. Meu irmão, o pecado inicialmente leva à vergonha. E finalmente, inevitavelmente, leva à morte. Você viu esse menino dizer? Primeiro foi com vergonha, depois estava morrendo. E sabe qual era a morte que ele ia ter? A morte eterna. Ele estava falando da morte eterna que Deus botou no coração dele. Porque inicialmente traz só a vergonha. Se continuar, traz a morte. Se você impedir que a pessoa não seja envergonhada pelo pecado, você está passando, dando o passaporte dela para a morte. Porque você não deixou ela sentir a vergonha. E depois da vergonha vem a morte. Aí você é o culpado desse sangue. Porque você não conversou, porque você não confrontou. Se for ver para o precipício, se você não confrontar deste sangue, você será cobrado. Agora, se você confrontar e for, deste sangue você não será cobrado. A sequência é essa, a vergonha e a morte. Não foi assim, não? Lá no Jardim do Éden? Primeiro a vergonha, depois a morte. Então, quando você evita o irmão de ser envergonhado, você está dando o passaporte para ele. Você está tirando a vergonha dele, ele está achando que está certo, tem seu apoio e continua o caminho dele para a morte. Culpado você. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não entendo, estamos terminando, a escolha de certas pessoas, porque o preço da vida eterna é de graça. Ou seja, a pessoa, para viver eternamente, não paga nada. Paga nada. Foi o que nós ouvimos a palavra dizer aqui. Diz bem aqui. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paga nada. É de graça. Nada. É tudo de bom. Nada. A pessoa, para ter tudo, para viver eternamente, não paga nada. A pessoa deixa de ter a vida eterna, de graça, para ter a morte eterna, dando como pagamento o pecado. Isso para mim é uma troca imbecil. Isso é imbecil. Eu recebo de graça a vida, mas não, eu vou pecar para ter a morte. Você está vendo, meu irmão? Quando você pega a palavra, você sabe, é porque o homem é imbecil mesmo de natureza. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o maravilhoso é que não importa que o vaso seja inicialmente sem valor. Essa graça maravilhosa de Deus, para aqueles que creem e se purificam, o transforma em vaso de honra e útil ao seu Senhor. A saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 6, 1 a 5 diz assim: todos os servos estão debaixo de julgo. Todos os servos que estão debaixo de julgo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Todos os servos que estão debaixo de julgo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Você está embaixo de um julgo? Você está embaixo de uma autoridade? Não é eu que mando, não. Considerem digno de toda a honra o teu Senhor, e não de desonra. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe mais ainda, pois ele que partilha do seu bom serviço, será que isso aqui não tem um pouquinho do meu retrato? Não, eu sou muito humilde para dizer. Será que Deus não fez isso comigo, não? É crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado. O bicho é cheio de razão, o bicho é cheio de sabedoria, o bicho é cheio de... é o infatuado. Nada entende,
mas tem mania por questões e contenda de palavras. Já viu aqueles crentes que eles gostam, né? Fala aí mistura, aí faz aquela confusão, aí diz tudo pecado, cheio de pecado dentro, imundo. Aí fica jogando dúvida da palavra, jogando letra, a letrona matando ele. Então tá Deus dizer assim, e tu, eu quero saber da tua vida, rapaz. Tu gosta de um saiquinho pornográfico? Gosta? Tu olha para a bunda das outras mulheres, em vez de ser da tua mulher? Tu vai para a masturbação? Vai criar vergonha, rapaz, deixar de falar a palavra de Deus, vai viver. Dá vontade de eu falar desse jeito, porque sabe, eu não posso falar, porque Deus me revela, da iluminação, eu não posso tratar o discernimento de Deus com a maneira que eu sou. Aí eu vou orar, oh, meu Deus, tenha misericórdia desta vida. O cara só quer falar da letra, viver que é bom, ele não quer conversa. É tanto que há tanto letrado que já passou aqui. Mas, vixe, mas aqui tem um negócio, rapaz. A minha letra aqui serve para um bando de abestade que tem por aí. Mas aqui não. Aqui não tem negócio de letra, não. Aqui é vida. Olha aqui. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contenda de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Ele começa a levantar suspeita maligna na igreja contra o pastor, contra fulano, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Mente privada da verdade. Ele sabe toda a letra, mas não sabe a verdade. Ele é privado da verdade. Aquela letra mata, porque a verdade é a única que liberta e que salva, e a letra é a que mata. E os caras pensam que tem letra e tem a verdade. Ele tem a morte, porque a letra mata. O Espírito é que vivifica. Jesus Cristo não veio para acomodar pecado por amor humano, não, meu irmão. Pelo contrário, ele veio para separar do pecado os homens que são de Deus. Para quê? Ele responde em 1 Timóteo 3,17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Agora está certo. Agora está certo. Tirou o pecado, limpou, santificou. Agora você está habilitado para toda boa obra. Não é só para do mundo, não. É para a obra de Deus, que é a única obra boa que tem. Está vendo lá na frente? Diz, e aqui confirmou de outra maneira. A palavra de Deus. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu tenho que ser perfeito, porque Deus é perfeito. Não, pastor, mas ninguém é perfeito. Quando você não entende o que é perfeito, você não sabe o que é perfeito. Perfeito, na Bíblia, é aquele que não tem sombra de variação. Quer dizer, eu estou caminhando na doutrina e eu não mudo essa doutrina. Não é perfeito de ser incapaz de errar, não. Não. Nesse contexto, na tradução lá do original para cá, quer dizer que eu sou perfeito. Eu não mudo a minha doutrina, eu posso errar e tudo, mas minha doutrina é essa, eu não vario para cá nem para cá, acho que é isso nem aquilo, não. É isso aqui. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, ele não tenha dúvida da doutrina, ele não pisque na palavra, ele é perfeito, ele não varia, não é homem de ânimo dobre. E perfeitamente habilitado para toda obra. Lógico, se eu seguro a palavra como ela, eu estou habilitado para boa obra, eu estou habilitado para a obra de Deus. Em suma, o ensino é, se você se juntar com o imundo, você não vai purificá-lo, mas ele vai torná-lo imundo. Se Deus permitiu o inferno, é porque tem gente para ir para lá. E quem Deus não livrar do inferno, com certeza você não poderá livrar. O seu trabalho é confrontar, não é julgar. E nem dizer porque pecou, não tem mais jeito. Fez uma vez, o que é que o diabo diz? Pau que nasce torto, morre torto. Mentira, Satanás. Que se tem um pau que nasceu torto com arrumo de nó, foi eu. E estou bem retinho. Então é mentira. Cristo ajeita qualquer pau torto. Qualquer um. Basta crer e vir para Ele. Por isso, meu irmão, que Deus mandou continuar essa palavra.
porque era necessário, para o casamento não dava, era muito longa. Mas tinha que concluir. E outra coisa, parece assim montado, né? Um contexto da igreja, né? Eu sei, pode até a gente montar isso, ele foi lá, procurou, meu Deus, como meu Deus sabe. Meu sabe, eu não sei, eu oro, e Deus vem me dar a palavra. Eu não sei nem do que ela fala. E quando eu começo a ler, não sei, quando eu termino, tem 90% mais do que eu comecei a entender. Porque Deus vai me iluminando. Aí eu digo, vala-me Deus, é isso aqui que está acontecendo. Isso meu filho, é isso mesmo. É porque eu quero falar. Mas, Senhor, vão dizer, deixa de dizer, meu filho. Uma coisa eu tenho certeza, Deus me entregou, Deus me iluminou. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Quem não tiver, louvado e glorificado seja o nosso Deus, que através da graça alcançada pela fé em Cristo Jesus, nos transformou de utensílio de desonra para vaso de honra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.